E quem serão os seguranças na Fogueira Santa de Edir Macedo? Será que ele contratou uma empresa com alto poder bélico para proteger o seu rico dinheirinho? Ou será que o tio Patinhas Mão de Vaca vai querer colocar os obreiros e jovens para proteger o seu rico dinheirinho? No caso, é só uma pergunta. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo. Caso você não tenha assistido, pessoal, esse vídeo aqui que vai estar aparecendo, porque eu não estou conseguindo botar aqui na tela, mas vai estar aparecendo, tá? Esse vídeo que eu fiz falando sobre o Macedo e a vidente. A vidente fez uma profecia que algum time que não está na Copa não iria ganhar a Copa, mas ia ir além do Brasil. Mas esse time não está na Copa. Itália tem chance nessa Copa? Não. Por que a Itália não tem chance? Não tem. Não dá Itália. Não dá Itália. Então, que lugar a Itália vai? Não dá Itália. A Itália pode ser que ela avance mais do que o Brasil. Tá. Pode ser que ela avance mais do que o Brasil. Ó, um time que tá vindo... O Macedo prometeu riqueza para aqueles que o ajudassem na construção do Templo do Malandrão. Aqueles que contribuírem, aqueles que lutarem, aqueles que se esforçarem para contribuir, para nos ajudar, vão ser ricos. Vão ser ricos. Macedo é um malandro, usa as escrituras para tirar dinheiro das pessoas. Tá bom? Então assista lá que tem essa comparação. Acredito eu que você vai gostar. Vamos então ao que interessa hoje nesse vídeo, dia 5 do 6... Meu Deus, gente do céu. Como tá passando rápido esse ano. Estamos no dia 6, aliás, desculpa, dia 5 do 7. Meu pai. É domingo. Hoje tem jogo do Brasil, né, gente? Não sei se esse vídeo vai ir até começar o jogo do Brasil, mas vamos lá. Vamos ler aqui. Eu acho que eu botei errado. Peraí, vamos ver. Remover. Era para ser esse aqui. Aqui. Tinha botado errado. Vamos lá. Sempre com aquele cafezinho. Olha quem está lá atrás, lá. Ó. Davi Vieira. Um abraço, Davi. Vamos lá. Segurança da fogueira. Eu não li esse relato e confesso que vamos entender juntos. Nós sabemos... Por que eu fiz a pergunta no começo? Sabemos que o Macedo é de praxe colocar obreiros à paisana, pastores à paisana, auxiliares, jovens, para proteger o dinheiro na Fogueira Santa. Ele não se importa com assalto, se vai vir alguém assaltar, se vai ter alguém que vai tentar levar o dinheiro e não tem ninguém armado, não tem. Sempre foi assim. Coloca os pastores para levar o dinheiro para um lado e para o outro. Na Fogueira Santa tem pastor à paisana, tem membro à paisana, sempre tem esses escravos que se submetem a esse tipo de trabalho, achando que estão fazendo para Deus. E, no entanto, correm risco de morte. É isso mesmo. Porque pode vir um bandido, um ladrão, um assaltante e fazer o quê? Assaltar, e o obreiro ainda se pagar de gostosão, de metido, e acabar perdendo a vida por causa do dinheiro do Macedo, protegendo o dinheiro do Macedo. Mas, a gente não pode julgar, porque são pessoas
pessoas que estão sendo manipuladas por um sistema religioso. Mas é assim que acontece. Quantas vezes? Gente, pequenininho desse jeito, olha só, pequenininho. Eu sou pequenininho, pessoal, eu sou baixinho, tá? Eu sou entroncadinho, mas sou pequenininho. Olha, quantas vezes fiquei no estacionamento esperando o pastor com dinheiro, ou vamos para tal lugar, vamos buscar dinheiro em tal lugar, vamos buscar oferta de tal igreja. Sempre foi assim. E eu não sei se mudou, não acredito, tá? Porque o Macedo não vai pagar seguranças para proteger o dinheiro dele. A não ser se agora, com a aquisição aí do Centurião, que é uma empresa de segurança, não sei, tá? Talvez leve segurança. Mas vamos ver o que diz esse relato. Vamos entender um pouquinho. Só para contextualizar. Não sei se é sobre isso, mas talvez seja. Vamos ler um pouquinho aqui. Segurança da fogueira. Marcelo, toda fogueira santa é uma preocupação com segurança ou com a segurança do dinheiro e finge que é com a vida. Deixa eu entender aqui. Toda fogueira santa é uma preocupação com segurança do dinheiro e... Tá. Na fogueira santa, eles têm uma preocupação com o dinheiro, mas finge que é com a vida. Tá? Evento, FS, né? Procedimento de segurança. Então, tem um procedimento de segurança na FS, a Fogueira Santa. Prezados, compartilho com todos as orientações que recebemos da nossa direção operacional Brasil de Segurança em relação ao evento da Fogueira Santa. Segue abaixo o texto na íntegra, sem alteração ou correção, mantendo total fidelidade ao conteúdo que nos foi compartilhado. Algumas dicas de segurança no período da Fogueira Santa de 2/7/2026. Se possível, trocar de carro com outro pastor. Os meliantes guardam a placa dos veículos e raramente a cor, marca e modelo, raramente cor, marca e modelo. Quem fizer o recolhimento deve ter em mente alguns aspectos importantes. Então, pelo que eu entendi aqui, vai ser o mesmo modo operandi, tá? O mesmo modo operandi. Os pastores que vão ficar responsáveis por a recolha do dinheiro, por recolher o dinheiro da cegueira anta, tá bom? Essa campanha de arrecadação financeira do maior falso profeta do país, que no dia da colheita, o dia que vão pegar, arrancar mesmo o dinheiro das pessoas, o couro, a lã, da ovelha, quer dizer, não se contrata ninguém. Eles mesmos, os pastores, então vai ser trocado de carro. Os pastores trocam de carro para que haja um engano, tenta enganar os meliantes. Será que vão conseguir? Não sei, vamos continuar aqui. Um dia antes, verificar as condições do veículo, combustível, documento do veículo, seus documentos, pneus, faróis, óleo e o que for possível conferir até mesmo em um posto de gasolina. Já pensou se a polícia para um pastor cheio da grana? Vocês se lembram daquele bispo que acharam ele com um monte de dinheiro? Ele disse que não é dele, que é da igreja, e a Universal fala que ele roubou. Pastores, vocês estão entendendo
a gravidade daquilo que vocês fazem? Se a polícia pegar vocês com alguns milhões ou com, sei lá, quantos mil, a Universal vai dizer que vocês roubaram e vai tirar o dela da reta. Como sempre fizeram. Como sempre fizeram. Vocês sairão como ladrões e a Universal, né, não sabia. Vocês estão entendendo como é que é? Mas cabe a vocês, né? Cabe a vocês. Mas vamos lá, continuamos. Tem que fazer a manutenção um dia antes. Um dia antes de fazer a manutenção, tá, pessoal? E fazer a manutenção no posto de gasolina. Né? No posto. No posto só se troca óleo e gasolina mesmo. Né? Se não conhece muito bem o bairro, onde será a missão, ó, recolher dinheiro para o Macedo é uma missão. Recolher o dinheiro do Macedo é uma missão. Tio Patinhas é fogo, viu? Olha, vou te contar, tá? Vou te contar. Por que eu falo tio Patinhas, pessoal? Porque o tio Patinhas, quem assistiu o desenho do tio Patinhas, sabe que ele era um velho avarento. Ele era ligado ao seu dinheiro, às suas moedas. E o Macedo, nem para pagar seguranças, ele paga. Avarento. Tio Patinhas, né? É o senhor tio Patinhas. É importante fazer um reconhecimento do local e identificar algumas rotas alternativas. E o pastor vai virar piloto de fuga. O pastor da Universal vai virar piloto de fuga na Cegueira Anta, né? O piloto de fuga. O pastor vira piloto de fuga na Universal. Olha, pessoal, tá complicado o negócio, hein? Eu tenho que verificar algumas rotas alternativas. Se houver um sinistro, você poderá entrar em uma rua sem saída e aí, fim de jogo. E aí, perde o dinheiro do tio Patinhas. Hã? Se vir alguém para roubar, perde o dinheiro do tio Patinhas. Entra numa rua sem saída, fim de jogo, checkmate. É uma piada total, né, gente? Ai. Não dirigir acima da velocidade permitida, pois, se acontecer um acidente, a missão será sabotada. Gente, isso aqui tá virado no quê? Como é que é o nome? Berlim, La Casa de Papel. Tem um seriado agora na Netflix que é chamado Berlim, que é o mesmo cara que ajuda lá o professor a roubar a Casa da Moeda na Espanha. Né, gente? A missão será sabotada. É uma piada, né? É uma piada. Só pode. Não buzine e não faça ultrapassagens sem necessidade. Manobras arriscadas chamarão a atenção da polícia, tá vendo? Vocês estão vendo? Piloto de fuga. Se acontecer, você tem que conhecer muito bem o bairro. Se acontecer de alguém roubar vocês entrarem numa rota alternativa, mas não pode buzinar, não pode fazer ultrapassagem, por quê? Pode chamar a atenção da polícia. E é o que eu falei. Se a polícia parar vocês e pegar vocês com dinheiro, a Universal vai tirar o dela fora. E vocês sairão como ladrões. Aí depois, quem sabe, manda um advogado, dá para tirar vocês da cadeia. Tomem cuidado, pastores. Tomem cuidado. Tá bom? Você será parado, multado e até encaminhado a uma delegacia. E com isso, fracassar a missão. Então, o objetivo maior é não deixar de recolher o dinheiro para o lugar correto, para o lugar certo. O objetivo maior é não deixar a missão fracassar. Qual é a missão? Tirar o dinheiro dos trouxas lá da instituição. Eu falo trouxa porque eu fui um trouxa, tá, pessoal? Eu fui um trouxa, é isso mesmo. Eu fazia isso. Tirar o dinheiro do coitadinho lá da instituição e levar para algum lugar que eles já estão esperando para contar o dinheiro. Alguém está esperando para contar esse dinheiro. Tá bom? As esposas, por aí vai. Né? Não pode deixar a missão fracassar.
Caso ache que está sendo seguido, mantenha a calma, evite manobras bruscas, procure um local movimentado, desembarque, trave o veículo, entre em contato com a sede e, se for o caso, com a polícia. Só que você não pode falar o que tem dentro do carro, tá, pastor? Se você falar o que tem dentro do carro, lascou. O que tem no carro? Muita grana. Tem dinheiro de 10 instituições. Até você provar. E já digo, a Universal vai tirar o dela da reta e você vai sair como bandido. Tá? Como já aconteceu. Tá bom? Dizem que o pastor está roubando daí. Né? Deixa as janelas do veículo fechadas, rádio desligado. Será que a pessoa que montou isso que acha que o pastor é idiota, burro, que o pastor é um débil mental, que vai travar o carro, vai deixar o rádio ligado, vai deixar a janela aberta. É muita idiotice, né? Vamos lá. E não pegue o celular quando estiver dirigindo ou parado no semáforo. A bolsa, olha só, pessoal, a bolsa com a missão, deixe a mala do carro, na mala do carro. Caso haja um atentado, ficará mais difícil a ação. Então, não pode pegar a bolsa do dinheiro na mão, tá, pastores? Não dê caronas, não leve animais e não pare para fazer lanche ou comprar algo. Parece absurdo falar isso, mas o óbvio precisa ser dito. Ao chegar no local da entrega, não faça aglomerações, conversando, comendo, etc. Cumpra a missão e saia. Quer dizer, você foi designado única e exclusivamente para ser o entregador do dinheiro do Macedo em algum lugar. Entregue, chegue lá, entregue e vai ter alguém para contar esses valores. Use vestimenta simples e discreta, nada de boné com óculos escuros, camisas e times e da seleção, ou mesmo roupa de pastor. Disfarces não tem necessidade. Não coloque pessoas no carro com você a não ser que seja determinação do seu líder. Um dos momentos críticos é a saída da igreja. Verifique se tem alguém pelo local ou se há pessoas em algum veículo no estacionamento. Não esqueça o documento que a administração dá para justificar o transporte de valores. O restante é usar o bom senso que a ocasião... Será que faltou uma parte aqui? Acho que faltou uma parte aqui, gente. Deixa eu ver aqui no relato. Não se esqueça o documento dos valores. O restante é usar o bom senso que a ocasião. Tá assim mesmo, pessoal. Tá assim aqui no relato. Acho que a pessoa mandou cortado, mas não tem problema. É isso mesmo, tá bom? É isso mesmo. Então, quer dizer que agora se tem um documento para transportar valores. Pastores, ficou até melhor para vocês. Então, se há esse documento, ficou melhor. Não corre o risco de vocês serem pegos pela polícia e depois a Universal dizer o seguinte, como sempre fez no passado. Você que é ex-pastor sabe do que eu estou falando. Você que é pastor antigo sabe do que eu estou falando. O pastor é pego com dinheiro, acontece um acidente, alguma coisa, aí depois a polícia pega, cheio de dinheiro. Não, ele estava roubando. Ele estava roubando. E aí? Mas é isso, pessoal. O Macedo, o senhor Tio Patinhas, ele não é capaz de pagar seguranças armados porque ele não quer que nada seja gasto do seu rico
dinheiro. Comente aqui o que você pensa, comente aqui o que você acha, por gentileza. Até o próximo vídeo.